Salve, salve, Mito! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartologia Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a terceira rodada. Então já peço a você, galera, ó, segue a gente lá no Instagram, galera. Tira o dúvida, toda rodada no direct para vocês. E claro, deixe seu like no vídeo, né? Desculpa a voz aí, tô um pouco gripado. Aqui em Natal tá uma mudança de clima, chove, para. Então desculpa aí a voz, mas o que importa é as dicas, né, galera? Pessoal, a gente não foi muito bem na última rodada, fazendo algumas escolhas aí. A gente não colocou o Murilo, que não vinha muito bem, colocou o João Marcelo para tentar pegar ali o SG do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tá mal, né? Não só perdeu o SG, como perdeu o jogo, né? E o Palmeiras, né, galera? Que eu acho que a maioria tinha aí o Flaco Lopes, né? Que fez aí média base, 4, 5 pontos. A gente arriscou aí o Paquetá, que também até que foi bem, que ele pontuou bem, né? Em média base, que não foi gol nem assistência. O Flamengo também muito mal. Então, assim, dos times favoritos ali, é, todos foram mal, né? O Flamengo ganhou pra Cartola, né? O Flamengo ganhou, o Cruzeiro perdeu, o Vasco enxurrada de finalização, não tomou um gol no final. E só que de fato só quem foi bem foi o Palmeiras, que eu disse 5 a 1, mas Flaco Lopes, coincidentemente, não fez gol nem Vitor Roque. Aí agora nessa rodada, talvez ele vá lá e faça gol, né? Então assim, Emerson Real a gente colocou aí, mas saiu no primeiro tempo, né? Ainda. Então vamos começar nossas dicas, galera. Foco na pontuação e valorização, pelo menos até a quinta rodada. Então sempre vai ser assim, né? É claro que depois a gente vai só focar só em ponto, não tá mais nem para valorização. Mas por enquanto a gente tem que ir com o que tem, né? Com poucas cartoletas, eu só tô com 114, tem muita gente com 120 aí, 122 já, né? Então vamos começar nossa dica pro gol aqui. Bom para SG, galera. Vale lembrar que a rodada fecha aí na quarta-feira, né, às 19 e não, às 18h59 o jogo Flamengo, Vitória e Flamengo não vai valer por cartola, o jogo é na terça-feira. Então a gente vai saber da escalação do Mirassol e Cruzeiro, Chapecoense e Curitiba, e talvez ali no finalzinho, nos acréscimos ali do fechamento do Atlético de Remo, né? Mas pra mim o SG para essa rodada talvez o Mirassol ali, né? Mas apesar do Cruzeiro estar na fase, não tá na fase muito boa, mas é um time perigoso. O Atlético para mim é o melhor SG para a rodada. Tem Atlético Paranaense aí, né? Fluminense muito sólido. E tem o Corinthians aí que é um confronto difícil aí, né, galera? Com o Bragantino que só tomou um gol jogando com o time reserva, né? Então, assim, são jogos aí bem complicados, tá? Por enquanto, assim, o Everson é uma boa, mas precisa de muito para valorizar, né? Eu não queria arriscar. A gente tem aí também o Carlos Miguel deve trabalhar contra o Inter, tá? E tem o Walter, né? Walter que eu vejo boas opções, inclusive já vou deixando ele aqui no. Eu acabei tirando ele na última rodada para colocar o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel fez aí na última rodada 3,40. Perdeu o SG ali, né? Palmeiras tem um vacilo ali, perdeu o SG. Nas laterais, galera, na lateral pra mim a gente tem um cara que não pode ficar fora do seu time. Nessa rodada é o Renan Lodge. Apesar que no último jogo ele só fez 2,70 no jogo contra o Bragantino. Ele é um cara muito bom. Chance de SG, o cara nesse jogo vai atacar bastante. A pressão é isso, né? Porque joga em casa, vai querer vencer. E ele é um cara que muito participativo, né? Então assim, eu vejo. Já tem 6 desarmes aí. Já tem 2 cartão, né? Isso comete também um pouquinho de falta. 5 faltam em 2 jogos, mas a gente tem que pensar que ele pode dar uma assistência, finalização, além do SG, né? Outro lateral aqui que eu vejo, né, pra rodada é o Mateuzinho e o Matheus Bidu, são laterais do Corinthians que sempre pontua, galera, com média básica. Eles desarmam bastante, então eu vejo com baita das opções também. Um lateral que eu gostaria até de colocar no meu time nessa rodada é Enzo Dias, tá, galera? Enzo Dias no último jogo ele fez em 2 jogos, perdeu o SG, né? Ele tá com uma média aí de 6,40. No jogo contra o Flamengo ele fez aí 9,20 e no jogo contra o Santos fora de casa ele fez 3,60. Então ele já tem 5 desarmes. É um cara que também apoia bastante. É muito brigador, raçudo, então eu gosto muito dele, tá? Você tem ali o René, uma boa opção, né? Sempre tá desarmando bastante, fez 8,20 no último jogo. Também tem o Luciano Juba, o Vasco dando muito espaço, né? Como falei, o Vasco massacrou muito o Chapecoense, mas nos últimos 15 minutos a gente não sabe o que aconteceu com o Vasco. O Chapecoense chegou ali três vezes e fez um gol ali na falha do Léo Jardim, né?
Aí outro lateral aqui você tem o próprio lateral do Atlético, né? É uma boa opção. Tem aí o Igor Formiga, tá? Como entrou no segundo tempo, que jogou contra o Remo e fez gol, né? Tudo bem que ele perdeu ali uma, um pouco de pontuação, 0,30 ali, né? Mas é um cara que é muito ofensivo, né? Não sei se ele vai ser titular, mas é um nome muito forte para a rodada, tá? E aí tem os laterais aqui, galera, do Atlético Paranaense, né? Chance de SG, o Esquiva é um cara que sempre entregou boas pontuações, tá? Mas tem esse Derek aqui, que eu tava dando uma analisada aqui, site provável pela escalação. Esse cara joga mais adiantado, né? E o Esquiva, que é lateral esquerdo também, deve ficar mais defensivo. Então quem deve subir muito é o Derek. Então por isso eu vou estar colocando aqui no nosso time. Mas eu gosto muito do Igor Formiga, gosto muito do Enzo Dias e do outro lateral do Atlético Mineiro, tá? Eu ainda vou dar uma olhada bem direitinho, tá? Tem o próprio Gilberto aqui também, é um cara que deve jogar avançado. Pra mim são isso aí, né? Eu fico na dúvida aí, mas por enquanto eu vou colocar o rapaz ali do Atlético Paranaense, tá? O Léo Derek. Na defesa, galera, defesa é aquela coisa, né? Na última rodada a gente colocou aí o zagueiro do Bragantino, que foi muito bem mais uma vez, né? Conseguiu o SG e conseguiu ali dois desarmes, né? Então assim, nessa rodada, pra mim, boas opções. A gente tem o Gustavo Henrique, mas está um pouco muito caro, né? Precisa de 5,84, 87 para valorizar. E é um jogo, cara, galera, difícil. Ali é um embate muito grande entre esses dois times, né? O Bragantino vem conseguindo até bons resultados. E a gente tem a Arboleda aqui do campeonato até agora. É o zagueiro que mais desarmou, né, galera? Já tem 8 desarmes aí. Boas opções, tá? Aqui o Gustavo Marques que a gente colocou na última rodada, né? Aí a gente tem o Vitor Hugo, do Atlético Mineiro aqui, precisa só de 2,95 para valorizar, tá? Custando aí 7 cartoletas. O Júnior Alonso, ele precisa de um pouco mais para valorizar, né? 4,31, então assim, pode ser uma opção o Vitor Hugo se jogar, né? Aqui porque também tem o Juan, né? Se eu não me engano, o Juan do Atlético Mineiro. E tem os do Fluminense também, né? Outras opções. Quem quiser apostar muito no Palmeiras, que eu acho muito complicado. O Palmeiras vem tomando gol todos os jogos, né? Mesmo jogando fora de casa contra o Inter. Então, leve favoritismo do Palmeiras, mas jogo difícil, né, galera? Tem Sabino também, que eu vejo no último jogo não foi muito bem, mas é um cara que sempre ali pontua, né? Vai estar marcando ali, acho que se não me engano é o TT, né? A subida do João Pedro. Então, Sabino é um bom jogador, mas aí, pra mim, são os dois melhores do São Paulo ali. Tanto Sabino como o Arboleda, que o Sabino sai mais, né? Lembrando que o Arboleda vai marcar ali, eles vão marcar o Carlos Vinícius, né? Que toda hora tá recebendo bola ali, fazendo pivô e tal. Então, assim, bons nomes aí, tá? Só que o Arboleda, o Sabino precisa de 2,89 e o Arboleda precisa aí de 5,87, tá, galera? Então, por enquanto, meus zagueiros dessa rodada vai ser o Júnior Alonso, tá? Mas eu tô bem provável colocar o Vitor Hugo porque precisa de menos para valorizar. E o Vitor Hugo é melhor na bola aérea, tá? E o Remo eu vi que tomou. O Remo, né? Ele tomou o gol do Renato Casi na bola aérea, né? Tomou acho, os gols do Mirassol fora ali dentro da área. Então assim, o goleiro soltando muita bola, né? Então assim, eu vejo vou até colocar o Vitor Hugo aqui, porque ele precisa menos para valorizar. Mas eu gosto mais do Júnior Alonso porque, galera, o Júnior Alonso nos dois jogos, ó, ele fez 3,50 e 4,50 sem SG, 4 desarmes, ou seja, o cara tá desarmando, então é uma boa opção, né? E meu outro zagueiro aqui vai ser o James aqui do Fluminense, que é um cara muito consistente, ó. No último jogo contra o Bahia, jogo muito difícil, ele fez 2,20, né? E vai marcar ali o Arthur Cabral ali do Fluminense, então vou colocar o James aqui, mas eu acho que eu não vou ter cartoleta para colocar a Arboleda, né? Ou talvez aí dá pra, talvez dê para colocar o Sabino, né? Mas por enquanto vou deixar aqui o James. Vamos aqui pro meio de campo, galera. Meio de campo muito complicado essa rodada, né? Acho que o Coutinho aí tá muito bem nos últimos dois jogos aí, fez uma pontuação. Aquele fez gol, foi mais 2,80. Aquele não fez gol nem assistência, ele fez 11,40. Claro que o jogo com o Bahia é muito mais difícil. O Bahia é muito controla mais a bola do que o Chape, é um time muito mais maduro, né, mais entrosado, então assim, é mais difícil ele Coutinho repetir esse desempenho que o Vasco teve
E junto com o Vasco que teve no último jogo contra a Chape. Mas ainda assim é uma boa opção, porque ele tá pontuou bem. Um cara aqui que eu vou deixar no nosso time é o Lúcio Acosta, tá? O Lúcio Acosta fez 4.40, né, no último jogo. Ou seja, jogando fora de casa, sem gol, sem assistência, fazer 4.40 já é uma boa opção. Um jogo difícil contra o Bahia, né? Então vejo outro cara aqui, Bobadilha, né? Bobadilha é um cara que tem uma média de 5 pontos, 5, fez 6 contra o Flamengo, 5 contra o Santos. E joga em casa agora, né? Então assim, é uma baita de uma opção para rodada também, o Bobadilha, tá? Nosso outro meia, galera, tem o Jean Lucas aqui, tá? Jean Lucas que fez o gol no primeiro jogo contra o Corinthians. Chegou a finalizar pro gol, teve boa chance contra o Fluminense, né? Então o Vasco dá muito espaço, né? Dá pra ver que o Vasco ataca bastante, cria muita chance, mas quando é atacado, meu amigo, Deus acuda, viu, amigo? Que é chance demais que os times têm clara. O Vasco joga muito exposto, muito exposto. Vou colocar aqui tá, Alan Patrick, tá, galera? Apesar de ser um jogo difícil aí, o Alan Patrick é um cara que sempre tem aquela, a gente tem a expectativa de fazer um gol e dar uma assistência, né? Que é um cara muito diferenciado tecnicamente. E gostaria de um meio do campo do Atlético Mineiro, sabe? Ou o Josué do Coritiba, se fosse jogar, né? Porque a Chape deixa muito finalizar. E até o próprio Jean alguma coisa, né? Que fez o gol contra o Vasco. Jean Carlos, né? É uma boa opção. Mas por enquanto aqui, galera, eu vou colocar aqui. Gostaria muito do Jean Lucas, tá? Mas eu vou colocar aqui o Bobadilha. Porque eu acho que não vai dar pra colocar o Coutinho, tá? Aí no ataque, galera, no ataque não dá pra colocar o Carlos Vinícius. Por mais que a fase que ele esteja, meu amigo, o cara fez 3 gols. É muita coisa, né? Já tem 4 gols no campeonato. Luciano gosta muito da rodada. Galera, Luciano no último jogo não fez gol, mas ele fez 4.80 jogando fora de casa. Então, Luciano vive um bom momento no São Paulo. Então, chance aí de fazer gol. Lembrando que o Grêmio tomou gol, 2 gols ali do Fluminense, tomou 3 do Botafogo. Então, vem tomando gols. Vem fazendo, mas vem tomando também. Então, assim, falando pro São Paulo, Luciano é uma boa opção, tá? Tem os atacantes do Palmeiras e Cajóis, para mim os três aí tem chance de fazer gol nessa rodada, tá? Dessa vez os times que vão jogar contra eles, eu acho que não vai ficar atrás. O Inter vai jogar em casa, vai querer vencer, vai dar espaço. O Mirassol vai jogar em casa, vai querer vencer, vai dar espaço. Então, esses jogadores muito rápido, com espaço, podem fazer gol. Então, vejo como boa opção, tá? Tem o Yuri Alberto aí, um jogo muito difícil. Eu não estava querendo colocar muito ele, tá? Porque pelo jogo, mas ele jogando em casa, Itaquera, ele é muito forte, né? Então vou estar colocando ele aí. E pra mim a unanimidade dessa rodada é o Hulk, né? Apesar de que ele não vem aí nos últimos 2 jogos. Fez 5 aqui, fez 2 sem assistência, né, galera? Sem gol, sem assistência. Então o atleta deve ir pra cima, talvez tenha muita falta ali pra ele cobrar, né? Então eu vou colocar aí o Hulk. Até se Scarpa fosse titular, a gente soubesse se Scarpa fosse titular, daria pra colocar, né? Porque o Remo, o Atlético em casa vai querer vencer, né? O jogo é um campo mais rápido, o Remo não tá habituado, o Remo tá habituado a jogar num campo mais pesado, né? Que é o lado do Mangueirão. Então assim, o Atlético muito favorito. Nosso terceiro atacante aqui vai ser o Andrés Gomes do Vasco, né? O cara já para jogar bola, meu amigo. Ele é muito raçudo, galera. Acho que foi 4 ou foi 5 desarmes no jogo, tá? Então assim, o Vasco deve ir pra cima também para ganhar de novo. O Vasco não joga atrás com o Fernando Diniz, né? E ele joga até o final. Joga 90 minutos. Na última rodada eu me arrependi porque não ter feito ter colocado o Coutinho, né? Porque o Nuno Gomes tá tendo os 9 reforços agora, tá tendo menos minutagem, né? E tem um cara aí que pode jogar, viu? Não sei, o Cuiabano, né? Vamos ficar de olho aí. Cuiabano chegou, foi apresentado. Então, nosso capitão aqui vai ser o Hulk, né? Nosso treinador aqui, São Paulo é a melhor opção. Mas você tem aí o Zubeldia, se você tiver cartoleta. Pra mim são as melhores opções. O próprio Rafael Fagundes aqui, o Daí Helman, são as melhores opções. Por enquanto eu vou de São Paulo, tá? Nossa reserva de luxo, galera, assim, o Santos tá tomando muito gol, o Vasco também, né? O Vasco muito frágil na defesa, então assim, tanto o Luiz José como o Viveiros aqui, o Mendonça, são boas opções aí de
opções, né, pra colocar aí um reserva de luxo. O próprio Ben Lopes aí, o Chapecoense deu muito espaço pro Vasco, né? Tomou gols também contra o Santos. Também temos o Fluminense, né? Boas opções, fica nobre. Então, para reserva de luxo tem muitas opções. Mas eu vou aqui procurar, vou colocar esse Viveiros aqui no Atlético Paranaense, tá? Porque o cara que tá mais perto do gol ali. E o Santos tá tomando muito gol. Então vamos colocar ele aí. Nossa reserva de. Nosso meio campo aqui vai ser o Zapella aqui do próprio Atlético Paranaense, tá? Zagueiro reserva aqui vai ser o Sabino, né? Lateral aqui, por enquanto. Vou colocar aqui o Mike, muito bom também do São Paulo. E reserva aqui, goleiro reserva, vou colocar aqui o Léo Vieira, né? O cara fez 13 pontos, tomou gol e fez 13 pontos, né? Pra ver como vacinazou bastante. Então, galera, por conta desse time aí, tá? Mas eu venho peço a vocês aí, desculpa aí pela voz. Mas estamos aí, né? Gravando pra vocês. E essa rodada aí a gente vai muito bem, se Deus quiser, tá? Valeu.